Fala galera, beleza? Lorenzo Bergamo, apologeta aqui. E hoje vou fazer um vídeo refutando os testemunhos de Jeová. E assim, é, eu entendo que todas as religiões merecem respeito, todas as pessoas merecem respeito. Então eu gostaria assim que houvesse muito respeito em relação à propagação desse conteúdo. E lógico que quando a gente fala, a gente na cristandade sempre fala em seitas, né? Quando eu colocar a palavra seita no meio, eu gostaria, só fazer um adendo, lógico, que vocês não entendessem, o pessoal que está assistindo esse vídeo, para descontextualizar e depois arrumar problema. Então, quando eu falar seita, não entendam no sentido pejorativo, entendam no sentido da palavra seita. O que a palavra seita significa? Não na teologia, não. A palavra seita significa um grupo que se discorre, se segmenta do outro grupo. Ele sai, ele se retira. Esse é o significado. Então, como, por exemplo, meu canal, o canal de apologética cristã, apologética protestante, então eu vou trabalhar com grupos, quando eu chamo de seita, que se distanciam dessa fé. Da mesma forma que, por exemplo, para os ortodoxos, a gente é uma seita, entende? Porque a gente se desviou da fé que eles entendem. E da mesma forma que pode ser com um grupo religioso, pode ser para um grupo político, um grupo, sei lá, de futebol, de vários assuntos. A seita tem um sentido variado. Então, eu gostaria que vocês entendessem essa palavra quando eu usar nesse sentido, não no sentido pejorativo. Em relação ao vídeo, vamos começar aqui então, pessoal. Eu gostaria de começar fazendo uma breve explicação assim do porquê eu entendo isso. Não vou me ater ao assunto de movimento sectário e tudo, mas a questão da tradução do Novo Mundo, que é a tradução de Bíblia que os Testemunhos de Jeová usam, eu queria me ater a fazer alguns comentários em relação à tradução deles. Então, vou citar alguns versículos aqui. O primeiro versículo é João capítulo 1, verso de número 1. Né? Para mim é um texto muito top aqui, vamos ler. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era um Deus e ele estava no princípio com Deus. Então vamos lá. Por que eu discordo da forma que eles traduzem esse texto? Por causa dessa partezinha aqui, ó. Um Deus. Amados, vamos abrir aqui João capítulo 1 no texto grego. Aqui, ó. Theos. Você está vendo aqui? Que no texto grego não tem nenhum artigo. Ou seja, se ele não tem nenhum artigo, quer dizer que o substantivo ele vai ser qualitativo. Ou seja, como ele está no princípio, estava com Deus, e esse Deus aqui na tradução deles é o Deus maiúsculo, ou seja, é Jeová, é Yud-He-Vav-He, né? Jeová é uma forma assim de falar, mas é Yud-He-Vav-He. Então, deste mesmo modo, esse aqui deveria ser, por quê? Não um Deus, com D minúsculo, um Deus, mas o Deus verdadeiro. Por quê? Porque no grego não existe o artigo, ou seja, é qualitativo. E como está no mesmo contexto, então deveria ser a mesma coisa. Outra parte, nesse mesmo capítulo, é capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está do lado do Pai. É quem o revelou. Ou seja, o Deus aqui unigênito, né? E vamos abrir aqui o texto grego. Essas duas palavras aqui. Deus unigênito. Monogênesis Theos. Né? Minha pronúncia deve estar uma porcaria, mas tudo bem. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem como entender que ali não é o Deus verdadeiro, como o mesmo versículo anterior. Então, eu queria fazer para vocês entenderem que a minha crítica vai ser no ponto textual teológico. O outro versículo que eu queria citar, João capítulo 8. Esse texto para mim é muito legal, cara. Eu gosto muito. Jesus lhes disse: digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu
já existia. Amados, esse aqui é uma coisa assim que me gera uma indignação no coração de verdade. Por quê? Porque esse texto de João capítulo 8, versículo 58, é uma referência, deixa eu abrir aqui também. Aqui. Cadê? Não, Mateus não. Deixa eu achar aqui, pessoal. Livros. A Êxodo, capítulo 3, versículo 14. A referência direta, meus amados irmãos. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Então, a referência direta. Não tem como a gente colocar antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Porque essa palavra aqui, ela está traduzida errada. Não pode ser. Ali deveria ser, antes de Abraão, eu sou. É uma referência direta e é o que o texto nos ensina. Por que eles colocam eu já existia? Porque para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Yud-Heh-Vav-Heh, ele não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, Jeová. Ou seja, como ele não é Jeová, ele é uma criatura, ele não pode ser eterno. Então, se ele não é eterno, ele foi criado, obviamente. E se ele foi criado, esse já existia, combina mais. Só que Jesus fala, eu sou. Por que ele fala, eu sou? Porque é uma referência a Êxodo 3,14 que ele fez, provando que ele é Yud-Heh-Vav-Heh. Ele é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Vamos lá, outro texto, que pra mim esse texto, nossa, me dá uma dor no coração também. Capítulo 16. Não, aliás, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Meus amados irmãos, olha aqui. Esse aqui também é feio. Feio não, né? O versículo é bonito, a tradução que é feia. Vamos lá. Pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas no céu. Todas as outras coisas no céu. E as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quer que sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas. Por que que eles editam esse texto, né? Traduzem de forma errônea esse texto. Novamente, para negar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, outras coisas para não pegar Deus. Vocês entendem? Para ele não ser eterno. Vocês compreendem como é que é? É muito difícil defender essa tese. E para mim, acho que vai ser o último texto que eu vou citar esse aqui. Hebreus capítulo 1. Amados, Hebreus capítulo 1 é o texto que prova definitivamente que Jesus Cristo é Yud-Heh-Vav-Heh. Jesus Cristo é o Deus eterno. Esse texto prova definitivamente. E isso deixa eles, os hereges, desesperados. Por quê? Porque eles estão desesperados para negar a divindade de Cristo, para negar a pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos ao texto. Mas, capítulo 1, versículo 6 de Hebreus. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Amados, aqui não é lhe prestem homenagem. Aqui, o texto correto seria e que todos os anjos de Deus lhe adorem. E olha aqui, vamos continuar lendo. Versículo 7. É uma discussão. Esse versículo aqui tem uma discussão muito grande em relação a isso, mas no final a gente consegue entender. Por causa da palavra do prosquimeu, que aqui é prestar homenagem. Eles entendem, né, como prestar homenagem, mas na verdade, como é para Deus, que é Jesus, então é adorar. Além disso, ele diz a respeito dos anjos. Ele faz dos seus amigos espíritos e dos seus servos uma chama de fogo. Mas a respeito do Filho, ele diz: Deus é o seu trono para todo sempre, e o cetro do seu reino é o cetro da retidão. Então, amados, aqui não dá para negar. Eu li até o contexto ali, o versículo 8 também pega bastante
Mas o versículo 6 eu acho que é o principal, assim. Não tem como negar, amados. Jesus Cristo é Deus na Bíblia. E lógico, eu afirmo um monte faço um monte de afirmações, né? Que Jesus é Deus, Jesus é Yude Revavier. Lógico que eu tenho que provar. Então eu vou pegar uma Bíblia válida, porque essa Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela não é uma escritura válida. Ela é uma Bíblia, uma tradução errada. Não usem essa Bíblia, ok? Essa Bíblia não é a palavra de Deus. Vamos para João capítulo 20, versículo 28, de uma Bíblia válida, tradução NAA. Quando Tomé, a história de Tomé, né? Vocês sabem, ver para crer. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Vocês estão vendo aqui a letra maiúscula? Por quê? Por que Jesus chamou Jesus de Deus meu? Se Jesus era uma simples criatura. Porque Jesus é Deus. Jesus não é uma simples criatura. Mateus capítulo 2. Dos magos, né? E perguntavam... Mateus 2:2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui, amados irmãos, eu acho que fica muito claro, né? Essas questões dos versículos, eu acho que a gente conseguiu desenvolver bem. Assim, eu não quis tanto aprofundar nas línguas originais e tudo mais, até porque eu também não sou o cara mais experiente, né, no grego. E, na verdade, eu não tenho muita experiência, então, para mim, aprofundar o debate seria mais complicado. Mas ali, é uma coisa inevitável ali em Hebreus capítulo 1 e João capítulo 8 também é inevitável a referência com Êxodo capítulo 3, versículo 4. Amados irmãos, entendam, a gente tem que amar os testemunhos de Jeová como Cristo manda, né? O mandamento de Cristo é amar o teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo, não como a ti mesmo, amar o teu próximo como eu vos amei. Então a gente tem que amar e orar pela vida deles, pela conversão deles. Então, meus amados, eu finalizo o vídeo aqui. Ore pela conversão dos testemunhos de Jeová. Em nome de Jesus. Amados, finalizando o vídeo, Deus abençoe você. Nossa, aí, calor, rapaziada. Domingo à tarde aqui, né? Muito calor aqui na minha cidade. Então é isso. Deus abençoe. Uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã, um ótimo dia pra você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.